E aí, pessoal, vamos continuar aqui a analisar as questões a respeito de DFC. Olha a questão aqui 34 agora, né? A maior dificuldade de DFC não é aceitar a questão, rapaz. É colocar uma questão, às vezes, num slide só. Isso sim é difícil, é impossível. Então, são grandes os enunciados. Então, a maior dificuldade é colocar num slide só, né? É muito difícil isso aqui, rapaz. Questão da FGV, aplicada em 2016. Tive que colocar até uma fonte menor aqui, né? Mesmo assim, ainda acho que não coube todo o enunciado. Maravilha, vamos lá. Então, em 2015, né, uma sociedade apresentava o seguinte balanço patrimonial inicial, final e a DRE. Então, viu que ele deu dois balanços patrimoniais e uma DRE do último período, trata-se do método indireto, não tem dúvida nenhuma. Vamos ver o que ele quer. Sinale o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, maravilha, é método indireto. Método indireto a gente vai partir do lucro. A gente vai partir do lucro. Lucro líquido do exercício lá da DRE. Lucro líquido do exercício aqui, ó, 17.175. Então, 17.175, vamos fazer os ajustes. Olha lá na DRE, despesa de aluguel, tal. Venda de ativo imobilizado. Isso aqui não tem a ver com as atividades de investimento? Sim, portanto, eu vou retirar esse lucro constante da DRE. Vou retirar, afinal a gente está atrás das atividades operacionais. Então, menos aqui o lucro, o ganho referente às atividades de investimento. Então, menos 20 mil reais. Vamos ver, despesa financeira. Veja que aqui eu não vou ajustar a despesa financeira, porque o enunciado não falou que essa despesa financeira não foi paga. Então, não tenho por que ajustar. Não tenho por que ajustar, né? Afinal, não sei se você lembra, juros pagos, né? Juros pagos, ele não falou nada se as despesas financeiras foram pagas. E juros pagos, o CPC encoraja a classificar onde? Como atividade operacional. Então, não tenho que ajustar nada, não tenho que ajustar nada. Eu só tive que ajustar aqui esse ganho na venda de ativo imobilizado que tem a ver com a atividade de investimento. Então pronto, acabou. Esse aqui é o lucro ajustado, né? Este é o lucro ajustado. Só falta agora fazer os ajustes das contas operacionais. Então ficou 2.825. Vamos analisar as contas operacionais. Então 14 e 15 aqui, né? Então, veja que o estoque passou de 50 para 30. Passou de 50 para 30, então diminuiu o valor do estoque. Diminuiu o valor do estoque, passou de 50 para 30. Então, diminuiu o valor de estoque no valor de 20 mil reais. 20 mil reais. Então, a diminuição, o ajuste é positivo. Diminuição de uma conta operacional. Aluguel antecipado passou de 10 para 5, então diminuiu a conta aluguel antecipado. Aluguel tem a ver com as contas operacionais. Então, aluguéis a vencer, aluguéis a aluguel a vencer, pronto, fica melhor. Aluguel a vencer. Diminuiu em 5. Então, o ajuste vai ser positivo, diminuição de uma conta operacional. Bom, depois a gente não tem no ativo aqui mais nada relacionado às atividades operacionais, né? Contas operacionais, fornecedores passou de 20, né? Passou de 20 para... Veja que não tem fornecedores aqui no balanço patrimonial de 15, então diminuiu em 20, né? Ele pagou toda essa dívida, né? Ele pagou toda essa dívida. Então, diminuição de fornecedores, que é uma conta operacional. Então, o ajuste é negativo, negativo aqui em 20 mil reais. Tá? Veja, só para voltar aqui no ativo, veja que ele tem contas a receber aqui da venda do ativo, mas isso aqui tem a ver com ativo que? Atividades de investimento. Né? Então essas contas a receber não são contas de vendas de mercadorias, não, são pela venda do ativo imobilizado. Então desconsidere isso aí nas atividades operacionais. O que mais a gente tem aqui no passivo? No passivo de 14 a gente não tem mais nada, tem empréstimos que tem a ver com atividade de financiamento, mas a gente tem aqui salários a pagar de 12, né? Então salários a pagar de 12, perceba que essa despesa de salário então não foi paga, né? Não foi paga. Então os salários a pagar passou de 0 para 12, então houve um aumento, né, de salários a pagar de 12 mil reais. E o aumento de uma conta operacional demanda um ajuste positivo.
e tem imposto de renda a pagar. Então esse imposto de renda aqui também não foi pago, né? Não foi pago, aquele imposto de renda não foi pago, então a gente vai desconsiderá-lo, né? Passou de 0 para 575, né? Não tem aqui imposto de renda a pagar e nem salários a pagar. Então o saldo inicial dessa conta é 0, passou de 0 para 5,725. Então mais IR, né, a pagar, uma variação aqui de 5,725, uma variação positiva, por isso o saldo é positivo ajuste, né? Passivo não circulante aqui, empréstimo tem a ver com atividade de financiamento, né? Então não interessa para a gente. Então com isso, o fluxo de caixa das atividades operacionais vai dar R$ 19.900, alternativa C, R$ 19.900, né? Você poderia aqui tentar descobrir aqui as atividades de investimento e tal, para a gente não interessa, né? Olha lá, certamente ele vendeu imobilizado, né? Ele vendeu imobilizado, cadê? Cadê o lucro, né? O lucro aqui na venda de imobilizado, 20 mil. Então ele vendeu esse imobilizado de 60 mil, ele vendeu por 80 mil, afinal teve um lucro de 20. Bom, veja que ele não recebeu nada ainda, ele vendeu a prazo tudo, porque tem contas a receber de 80 mil, né? Máquinas e equipamentos, aparentemente ele vendeu, mas ele não falou nada, então teoricamente ele vendeu isso aqui por 60 mil reais, ou seja, sem lucro, não teve lucro, então teoricamente ele recebeu 60 mil reais. O que mais que a gente tinha aqui? Empréstimos, passou de 60 para 50, então teoricamente ele pagou 10 mil de empréstimos, né? Teoricamente ele pagou 10 mil de empréstimos. Reserva de capital passou de 100 para 100, então não teve nada, né? Não teve nenhum tipo de integralização de capital social, e reserva de lucros passou de 40 para 57, ou seja, todo o lucro, né, foi para reservas de lucros. Então se a gente fosse, né, calcular a atividade de investimento, eu chegaria à conclusão pelos dados, né, que houve o pagamento, o recebimento pela venda de máquinas e equipamentos, então teoricamente houve o recebimento de 60 mil reais, e a atividade de financiamento, teoricamente ele pagou, né, 10 mil reais de empréstimos, né? Teoricamente, né? Ele não deu aqui mais informações, então fica realmente muito complicado. Deixa eu ver uma coisa, se tem depreciação. Bom, não tem depreciação, né? Aparentemente, né? Aparentemente essa venda de imobilizado... não, desculpa. Opa, desculpa aqui, hein? Aqui foi um problema meu, né? Olha aqui. Na verdade, a questão aqui é a seguinte, né? O ativo não circulante é composto de 60 mil reais, sendo apenas máquinas e equipamentos, né? Ou seja, ativo não circulante, ele deu só imobilizado, né? Então seria um subgrupo do ativo não circulante, né? Então o valor total do imobilizado é 60 mil reais porque ele tem máquinas e equipamentos, né? Portanto, como ele só tem máquinas e equipamentos no ativo não circulante, o valor do ativo não circulante é 60 mil. Então, na verdade, não, né? Eu tinha entendido que ele tinha um imobilizado e mais máquinas e equipamentos. Não, dentro do imobilizado ele só tem máquinas e equipamentos. Então, essas máquinas e equipamentos ele vendeu por 80 mil reais, né? Porque tem um ganho ali na venda desse imobilizado de 20 mil reais na DRE. Mas ele não recebeu nada em caixa ainda, não recebeu nada por quê? Porque ele tem ali contas a receber pela venda de ativo imobilizado de 80 mil reais. Então, a atividade de investimento é zero a atividade de investimento, né? Então, cuidado aí, atividade de investimento. Se aqui fosse um imobilizado qualquer e mais máquinas de equipamentos, o valor do ativo não circulante seria 120, né? E é 60. Então, a atividade de investimento foi zero. A gente calculou a atividade operacional no valor de, cadê? 19.900, né? 19.900. Então, veja, né, que a variação do caixa tem que ser de 9.900. Então, passou aqui de 100 para 109.900. Então, pronto. Está correta a nossa análise. Realmente aqui está correta a análise. Vamos passar aí para a questão 35, questão de uma prova dificílima da FGV, que é aplicada lá em 2015, né? Secretaria Municipal de Finanças lá de Niterói. Então, o fluxo de caixa da ETA durante o exercício X1 foram os seguintes, né? Então, ele dá várias coisas, vamos ver o que ele fala. De acordo com o CPC 03, deve ser qual que é o menor valor pelo qual o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento poderá ser apresentado. Então veja que ele fala de poderá, ele fala de menor valor. Então certamente teremos fatos apresentados dentre os listados que podem ser classificados ou de um jeito ou de outro. No final ele está falando para você identificar o menor valor gerado. O menor valor gerado. Então ele quer um valor positivo, né? Se ele está falando de gerado, ele está falando do valor positivo.
Um valor consumido seria um valor negativo. Ele está falando o menor valor gerado possível entre, no mínimo, aí, duas alternativas válidas, né? Então, vamos analisar aqui os fatos apresentados, tá? Questão interessantíssima. Eu lembro que nessa prova, eu até comentei antes do ISS Niterói, essa prova foi aplicada e eu comentei essa questão lá no meu canal do YouTube. Eu lembro que eu comentei. Então, vamos lá. Dividendos pagos. Bom, dividendos pagos, lembra que dividendos pagos é classificado, né, apenas de forma encorajada aqui como atividade de financiamento, né? Então, isso aqui vai ser considerado na nossa análise. A emissão de ações, né, integralização de capital social, você não está falando nada, isso aqui é em dinheiro. Atividade também de financiamento, aí entrou o dinheiro. Fornecedores de matéria-prima, veja que está negativamente, ele pagou isso aqui. Se ele pagou para fornecedores, isso aqui tem a ver com atividade operacional, não tem nada a ver com a nossa análise. Juros pagos. Lembre-se que os juros pagos, o CPC encoraja a classificar isso aqui como atividade operacional, mas admite-se classificar isso aqui como atividade de financiamento. Isso tem toda a lógica, eu pago juros para quem? Para o banco, para a instituição financeira. Quando eu captei recursos, isso aqui foi uma entrada referente às atividades de financiamento, quando eu pago esse empréstimo com juros, admite-se a classificar também o pagamento dos juros como atividade de financiamento. Então, olha aí a gente já tem uma saída de caixa, né, que pode ou não ser considerada atividade de financiamento. Então, já temos aí, né, um indício. Bom, se ele está querendo o menor valor, percebe? Se ele está querendo o menor valor, isso aqui é um valor negativo, a gente vai ter que considerar isso aqui como atividade de financiamento. Porque isso aqui, considerando esses juros pagos como a classificação alternativa, isso vai diminuir o valor gerado, percebe? Se eu considerar isso aqui como atividade operacional, o valor gerado nas atividades de financiamento seria 3.800 maior. Maior. Então, eu vou considerar isso aqui como atividade de financiamento, exatamente porque ele está querendo o menor valor possível, né? Pagamento de salários empregados é atividade operacional. Aquisição de imobilizado que eu adquiri, então, tem a ver com atividade de investimento. Amortização de empréstimos é uma saída referente às atividades de financiamento. Juros recebidos, lembre-se que o CPC fala que juros recebidos encorajadamente, então, é classificado como atividades operacionais, mas admite-se atividades de investimento. Então, não tem absolutamente nada a ver com as atividades de financiamento. Venda de mercadorias é atividade operacional. Dividendos recebidos. Dividendos recebidos é encorajado a classificar como atividade operacional, mas também pode ser classificado como atividade de investimento. Isso tem toda a lógica, afinal eu recebo dividendos, né, de investimentos que eu tenho. Então, adquiri ações de outra empresa, isso aqui foi um fluxo de caixa das atividades de investimento. Se eu recebo esses dividendos, nada mais, aliás, dividendos que a gente está analisando, nada mais coerente do que aceitar essa classificação alternativa. Então, veja que não tem nenhuma relação com as atividades de financiamento. Imposto de renda e contribuição social, regra geral, é atividade operacional, a não ser que você consiga identificar que trata-se de um imposto de renda pago relacionado às atividades de investimento ou financiamento. E a alienação de investimentos, né, participações societárias, isso aqui é atividade de investimento. Então, olha lá, sobraram aqui, né, apenas 1, 2, 3, 4 fatos contábeis, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pagamento, então, de dividendos, né, pagamento. Vamos fazer o seguinte, eu vou classificar isso aqui para não ficar escrevendo, né, vou colocar isso aqui em razonete. Fluxo de caixa das atividades de financiamento. Pagamento de dividendos. Então, saiu 3.000 do meu caixa. Emissão de ações, né, integralização de capital social em dinheiro, R$32.000 entrou no meu caixa. Juros pagos, veja que eu vou considerá-lo, né, porque isso vai gerar um menor valor pelo qual esse fluxo de caixa poderia ser apresentado. E a amortização de empréstimo, eu tive que pagar, então 13.600. Isso aqui vai me gerar um fluxo de caixa, né, gerado de 11.600. Esse aqui é o menor valor possível, 11.600, alternativa A. Perceba que se eu não tivesse classificado isso aqui como atividade de financiamento, mas sim como atividade operacional, conforme o CPC encoraja, eu teria um fluxo de caixa maior do que 11.600. Seria aí o quê? 15.400, né? Então, se eu classificasse isso aqui como atividade operacional, eu teria um fluxo de caixa de 15.600. Ele pediu o menor valor possível, né? Possível, olha lá, que a entidade poderá apresentar.
ela então poderá apresentar isso aqui como atividade de financiamento e fazendo isso ela vai chegar aqui no seu menor valor, perfeito? Então, alternativa... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso nosso Cefaz com as aulas do professor Igor Sintra custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.